Eu irei falar agora sobre trabalho quente. Nesses dias aconteceram alguns incêndios em empresas grandes. Barueri, logística. Teve em Guarulhos uma empresa de plástico e a outra em Manaus, na região extrema do norte do Brasil. Mesmo com um clima tão diferentes, aconteceram esses incêndios. Uma delas foi numa indústria automobilística e nós vamos ver o que é trabalho quente, quais são os procedimentos de segurança para realizar o trabalho quente, como preencher uma permissão de trabalhos especiais para trabalho quente, qual a responsabilidade do bombeiro ou do técnico de segurança do trabalho antes de iniciar o trabalho quente, quais são as responsabilidades do brigadista também, quais são as medidas de controle a fim de evitar incêndios e acidentes. Em caso de princípio de incêndio, qual o procedimento? E no final da atividade também o que fazer. Então vamos. Cada vez que aparecer essa imagem é porque nós estamos mudando de assunto. Esses vídeos não podem, não devem ser editados por ninguém. Podem ser copiados, transmitidos para outras pessoas. Não há problema nenhum. Se você quiser baixar, usar ele em algum treinamento da sua empresa, não há nenhum impedimento da minha parte. Pode ver que na lateral direita, aqui na lateral direita, ó, tem um número de slides, tá certo? Esse é o 5. Vamos ver quais são os EPIs para trabalho a quente. Então, a balasca para proteger o ombro do trabalhador e também parte dos membros superiores, além de proteger a cabeça caso com um respingo de solda ou de materiais quentes. As máscaras de solda que tanto tem a proteção facial também ocular, visto que as soldas podem causar ferimentos. O que é trabalho quente? Goivagem é uma das variações de operações possíveis, como equipamentos com oxcorte, eletrodo de grafite ou plasma. Então é só de observar nesse caso, quando está fazendo o corte de um material, há fagulhas que ela se desprende. O metal ele vai fazer a alteração da temperatura, né, para alta temperatura com choque. Nisso ele vai desprender, embora apague rapidamente, mas pode encostar com material. Então, o trabalho quente pode ser polico-esmeril, esmerilhar vidro. Então, por isso é necessário investigar com cuidado a atividade. Geralmente, antes da atividade profissional, verificar o que há próximo, se tem madeira potencialmente
combustível, além de após terminar a atividade fazer ter o mesmo procedimento antes para evitar e outros que possam acontecer um incêndio retardatário, tá certo? Existe no caso a solda TIG, que ela é por meio de elétrons, a parte elétrica. Então essa tem a transmissão no meio do material do eletrodo de tungstênio, que passa corrente elétrica ali, mais ou menos como solda pequenas partículas de estânio, que são de equipamentos eletrônicos, tá certo? A MIG, no caso, e a MAG, ela usa o gás para soldagem. Então essa é para soldar materiais em geral. Então ela tem um filete de arame de solda com o gás que vai fazer a alteração da temperatura em contato com o material, vai fazer a costura, que é chamada de solda. Essa é bem comum você ver nos carrinhos com dois cilindros, tá certo? Existe a outra do eletrodo, já está dizendo eletrodo, né? Essa daí ela cria um curto-circuito, tanto que ela não pode grudar no material, ela fica um pouco distante para poder fazer a solda mais ou menos em formato de Z, para fazer a costura. Então esse arco voltado, quando ele queima, o eletrodo ele produz o fumo metálico e produz também um material a quente. Então no caso o fumo metálico, eu já lembro de fumo metálico. Você lembra do que? Cigarro. Princípio de incêndio também. Então, quais são os procedimentos de segurança para o trabalho quente? Antes de iniciar qualquer atividade, um profissional, seja o brigadista, um profissional técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança ou bombeiro industrial, eles devem ser comunicados. Segundo ponto, providenciar a realização da permissão de trabalho e, quando aplicável, análise de risco. Isso, se eu não me engano, eu retirei da NR 29, se não me falha a memória. O terceiro item, nos locais onde realiza atividades de materiais potencialmente inflamáveis. Conforme mencionamos, antes de iniciar a atividade, então o bombeiro da empresa e o técnico de segurança do trabalho devem estar cientes e um desses profissionais acompanhar, além da, do acompanhamento da supervisão ou alguém designado por este.
Os locais que realizam o trabalho quente, então essa inspeção ela deve levar em consideração a umidade, o tipo de material. Talvez lá não tem um material combustível líquido ou gasificado. Caso o gás ele é líquido também, que ele evapora rápido. Porém, pode ser que tenha outros materiais que eles possam propagar fogo, como no caso do algodão, o papelão, o papel, celulose, entre outros que possam pegar fogo com facilidade, ou gordura. Na hora que quando terminar, iniciar a atividade, quais são os passos? Conferir se há inflamáveis ou combustíveis, selecionar os agentes extintores segundo a classificação do material. Então, por exemplo, assim, classe A. Se é materiais sólidos, papel, plástico, madeiras, tecidos, deve haver o extintor adequado, que é o extintor de classe A, água. Se no caso é materiais líquidos combustíveis, usar o classe B, o de pó químico. Tá certo? Próximo. Sucrinho? Lembra do telefone? 11 99 452 34Para a sua consultoria. Quais são as medidas de controle? Quando possível, realizar essa atividade na oficina ou na serralheria. Segundo ponto, se for fora dela, isolar a área ao redor da atividade, para com que não só pense na questão do incêndio, mas também em ferimento dos trabalhadores. Se for atividade em espaço confinado, então tem que monitorar a atividade antes dos trabalhadores entrar, manter o monitoramento quando eles estiverem entrando, ter o supervisor de entrada ou na permissão de trabalho.
Em caso de princípio de incêndio, qual o procedimento? Acionar o alarme, retirar o lacre, dirigir o agente extintor de forma adequada e o brigadista irá iniciar o princípio de incêndio e os brigadistas, se necessário, correrão ao hidrante para fazer a ligação das mangueiras e pelo menos com 2 ou 3 operadores da mangueira de incêndio, se esse após o término da atividade, revisar com o supervisor da manutenção se o local foi devidamente revisado.